Olá, gente boa! Hoje nós vamos conversar sobre como a Bíblia é útil na nossa vida. O texto é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz a Bíblia aí que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para quê? 4 palavras aparecem: para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aí ele diz, a fim de que, qual é o objetivo? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer que a Bíblia é útil para que nós cheguemos a esse grau, que ele está chamando aqui de perfeição e perfeitamente habilitado. Vamos ver o que isso significa, tá certo? Então, como que nós vamos compreender esse texto? Comecemos pelo objetivo. A Bíblia está dizendo que o ser humano, deve estudar a Bíblia deve ter uma relação com ele, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, a palavra perfeito, ela não é uma palavra adequada, né? Como é que nós vamos ser perfeitos? Não dá para ser perfeito. Nós precisamos entender então a palavra grega. A palavra grega usada aqui, ela pode ser traduzida também para que nós sejamos maduros. Então eu vou usar a palavra maturidade. A Bíblia quer que a gente seja maduro. Além de maturidade, diz lá, para que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então eu vou usar a palavra habilidade. Não é a habilidade para jogar futebol ou tocar piano, certo? Deus nos prepara através da sua palavra para sermos hábeis naquilo que nós fazemos para servi-lo, toda boa obra. Então aqui estamos nós, no início da nossa carreira cristã. Nós aceitamos o Senhor, nós queremos segui-lo e nós temos uma meta na vida. Chegar lá, sermos maduros e perfeitamente habilitados para servi-lo. Qual é a relação da palavra de Deus com tudo isso? Então a Bíblia diz que a Bíblia, as Escrituras, são inspiradas por Deus e elas servem para úteis, ela é útil para 4 coisas. Em primeiro lugar, ela é útil para ensinar. Então a gente estuda a Bíblia e a gente aprende alguma coisa, começa a seguir o caminho do discipulado. Só que, vamos ser bem sinceros, a gente chega num certo ponto da nossa vida e a gente faz uma besteira. A gente começa a se desviar e fazer coisas que estão erradas, geralmente andando para trás, tá vendo? Então aí, para que serve a Bíblia também? A Bíblia também serve para repreender. Aqui eu vou desenhar um sinal de pare, né? Então a Bíblia diz pare, ela nos repreende. Repreender. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, gente, até existe uma frase que diz assim, não é quando a gente pega a Bíblia, é quando a Bíblia pega você, né? Ela nos avisa, nos dá aquele grande alerta, você está fazendo uma coisa errada. Mas olha que bacana, a Bíblia faz uma outra coisa conosco. Ela nos corrige. Então, corrigir é nos indicar o caminho de volta. Eu não apenas fui repreendido, eu fui corrigido. Veja que interessante, né? Veja que quando você faz uma coisa errada, olha aqui, você anda para trás, tá vendo? E toda vez que você é corrigido, parece que você perde um tempo que você andou para trás, né? É uma lição que nós precisamos aprender, é que sempre que a gente desobedece, nós estamos perdendo alguma coisa. O último termo que é usado aqui é que ele nos educa na justiça. O que é educar na justiça? Então eu estou inventando uma interpretação aqui, que a pessoa que foi educada é aquela que conseguiu superar os seus erros, né? Ele
nos educa. A Bíblia serve para educar no caminho da justiça. Ou seja, eu começo a ser alguém mais maduro quando eu consigo superar aquilo que eu sempre erro. Olha que fantástico. A Bíblia está em todos os lugares, em todos os momentos. Ela sempre está atuando em mim, nunca acaba. Ela me ensina, quando eu erro, ela me repreende, ela me indica o caminho de volta e ela me educa. Para quê? Para que eu prossiga no caminho da maturidade e eu prossiga a ser uma pessoa mais hábil para servir a Deus. Então, queridos, que eu e você possamos nunca esquecer esse texto aqui de 2 Timóteo 3,16. Todo mundo sabe João 3,16? Está aqui, 2 Timóteo 3,16. Um texto para compreender, memorizar e entender que a Bíblia, sempre a Bíblia, não pode estar longe da nossa vida cristã todos os dias da nossa vida. Um abração, a gente se vê por aí.